Nas últimas aulas você aprendeu o que são conjuntos, como utilizar símbolos de pertencimento, inclusão e complementar. Hoje eu vou te ensinar como é que se faz as operações com os conjuntos, diferença, união e intersecção. Dando sequência à nossa aula aqui, eu vou começar pela união, que é a operação mais fácil que a gente tem aqui. União nada mais é do que unir, juntar, somar elementos que fazem parte de alguns conjuntos. O símbolo de união é esse Uzinho aqui embaixo. Ele é um U um pouco mais aberto e mais achatado, assim, na parte de baixo. Ele é menor do que o tradicional também. Então é esse símbolo. E aí tem uma linguagem simbólica que explica o que seria a união, né? A operação de união. Então, a união entre o conjunto A e B são os elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence ao B. Então, pode pertencer ao A e pode pertencer ao B. Então, eu vou juntar todos esses elementos aí. A única coisa é que você tem que tomar cuidado com a repetição. Já te mostro aqui. Ó. Vamos responder essa questão aqui. E eu vou colocar aqui na fórmula tabular. U, B. Agora vamos escrever os elementos. Eu vou colocar em ordem crescente aqui, tá? Então, primeiro vem o 0. Aí eu tenho desse elemento, tenho 5. Eu tenho o 10. Tá vendo que o 10 está se repetindo? A gente não vai colocar repetição, porque é o mesmo elemento. Então, eu não preciso fazer isso, tá? Só coloco apenas um 10. Aí eu sigo 20, 25, 30, 40 e 50. A gente tem todos os elementos que fazem parte desse conjunto da união, beleza? Vou aproveitar que a gente está aqui nessa operação e vou indicar uma outra simbologia para a gente ver a quantidade de elementos que pertencem ao conjunto. Toda vez que eu quero saber apenas a quantidade de elementos que eu tenho em conjunto, eu vou colocar um nzinho na frente e entre parênteses a gente vai colocar qual conjunto ou qual operação do conjunto a gente quer determinar essa quantidade de elementos. Então, se eu fizer isso daqui, ó, quantidade de elementos entre a união de A e B, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tá vendo que eu não conto a repetição, eu não posso contar a repetição. Né? Se a gente for pensar nos dois conjuntos ali, o número ia dar 10, né? Então a gente está tirando as duas repetições, aí fica 8 mesmo. Beleza. Te mostrei agora na fórmula simbólica, na fórmula tabular, te mostrei a quantidade também, como é que representa, né, a quantidade. Agora, no diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele vai te mostrar, a gente vai precisar rachurar aqui, o que faz parte do conjunto união. União, como é unir tudo, a gente vai rachurar tudo, tá? Rachurar todos os diagramas aqui, ó. Tudo. Todos os elementos que fazem parte tanto do A quanto do B, a gente junta tudo. Beleza? Isso é união. Agora, eu vou aqui para intersecção, tá? Ou interseção, tanto faz o nome. A intersecção ou interseção é quando eu vejo o que tem em comum entre dois conjuntos. Entre os dois conjuntos aqui que eu selecionei, o A e o B, que os elementos são letras, né? A, E, I, O, U e A, E, U, B, a gente vai ver agora o que eles têm em comum. Mas antes, olha aqui a simbólica, olha a forma simbólica. A união é o mesmo que a gente viu na união, só que ao contrário, né? De cabeça para baixo. E aí são os elementos X, tal que X pertence a e pertence ao B. Então tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. O que os dois têm em comum? Muito fácil, gente. Olha só, entre o A e o B, eu tenho o A como elemento comum, eu tenho o E como elemento comum e o U como elemento comum. Então a gente tem que o conjunto da intersecção entre A e B são EA, E e U. Pronto. Aí temos aí o conjunto da intersecção. Se eu quiser saber os elementos, a quantidade de elementos que fazem parte desse conjunto, 3. 3 elementos. Fechou, gente? Chegamos à intersecção. Só falta uma operação para a gente poder ir para os exercícios. Ah, o diagrama de Venn aqui, ó. Como é algo que tem em comum, então é onde eles se encontram. É bem aqui no meio, ó. Eu fui ver a cor que eu fiz de marrom, vou fazer de marrom também para padronizar. Então aqui é o meião. Fechou? Agora vamos para a diferença, que é a última operação aqui. A diferença nada mais é, gente, do que uma conta de menos. Só que é uma conta de menos entre os conjuntos. Então a gente vai tirar
os elementos que os dois têm em comum, baseado naquele primeiro. Calma aí, vou te mostrar. Se eu pegar o conjunto A e tirar o conjunto B, significa que eu quero A, só que eu vou tirar o que os dois têm em comum. Vou tirar a intersecção. Então, ó, o que eu gosto de fazer? Eu vou anotar primeiro o que eles têm em comum. Eu vou anotar aqui, então, o 1, né, que eles têm em comum, e também o 9. Ó, quase marquei o 6 aqui. Confundi ali com 16. Agora foi. Beleza. Marquei os dois. Pensando no conjunto A, porque eu estou olhando o conjunto A, porque o A está em primeiro. Eu vou tirar o B. Vai sobrar apenas os elementos 0, 3 e 6. Então, o conjunto da diferença deles, 0, 3 e 6. Beleza? Como é que ficaria no diagrama de Venn? Como é os elementos que só fazem parte do A e não fazem parte do B, eu vou pintar somente a parte que tem o A sozinho. Então, aqui, ó. Tá vendo que eu não estou incluindo nada do B. Essa é a ideia. Vamos para o segundo aqui, porque tem diferença. Ó, diferença tem diferença. Tem diferença entre a ordem, né, da operação. Se eu fizer A menos B, vai dar um conjunto. B menos A, B menos A vai dar outro conjunto, tá? Travei aqui, senhor do céu. O B menos A vai ser o seguinte, gente. Eu vou olhar o conjunto B e vou tirar a intersecção. Eu já anotei aqui a intersecção. Então fica assim, ó. 4 e 16 são os elementos que sobraram, porque a intersecção não vou colocar, porque eu não quero que o A tenha em comum, né? É o contrário. Eu vou pintar agora, rachurar no caso, somente o que o B tem, mas o A não tem. Rachurar, aí fica assim. Beleza? Temos aqui o conceito de diferença para vocês. Vou aproveitar que aqui não está a linguagem simbólica. A linguagem simbólica ficaria assim, tá? Se eu fizer A menos B, X. Uma travadinha aqui, mas vamos lá. X tá o quê? O X pertence ao A e X não pertence ao B. Vendo? Pertence ao A, mas não pertence ao B. Se eu fizer ao contrário, B menos A, né? Aí eu faço assim, ó, X tá o quê? X pertence ao B e o X não pertence ao A. Ok? Então ficaria essa linguagem simbólica. Ok, vamos para os exemplos. Os exemplos tem vários aqui, tá? A ideia é que a gente rachure a expressão, a operação que está se falando aí. Então, a primeira expressão diz que eu tenho que fazer a interseção, ou intersecção, entre A e B. O que o A e o B têm em comum? Ah, tem um conjunto C ali no meio. Não me importa, não falou nada do C. Então, vou pegar a intersecção do B, mesmo que pegue um pouquinho do C ali também, tá? Então, ficaria aqui, ó, interseção dos dois. Fica bem no meio entre A e B. Ok? Vamos para o próximo. A interseção entre B e C. O conjunto B, ele tá aqui. Ó, tá aqui. E o conjunto C tá aqui. Vamos ver a interseção deles, onde eu cruzo os dois ao mesmo tempo. Aí aqui. Fechou. Agora C. A C eu quero saber a interseção entre os três ao mesmo tempo. Então, o que os três têm em comum? Aí é bem lá no meio. Olha lá aqui, ó. Aqui onde todos têm algo em comum, tá? Tá bem intuitivo aqui, né, gente? Só ver onde eles se cruzam mais de uma vez ali e tal. Agora chegamos às operações com os parênteses, né? Esses parênteses nada mais é do que a gente vai ter que resolver eles primeiro e depois ver o que sobra, né? Se você tem aquela dificuldade de identificar na hora, você pode fazer separadamente, tá? Fazer o A com C e depois faz de novo o diagrama e tira lá o C, ou pega a borracha, tira o C e assim por diante, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, da forma que você entender melhor. Mas olha só, eu quero pegar a interseção entre A e C e eu vou tirar o B. Então, o B, ele não pode incluir aqui, tá? Então, eu vou pintar a intersecção entre A e C. Só que se chegar no B, eu paro. A e C tá aqui, ó. Vou te mostrar. O A e C tá aqui. E o B tá aqui. Ele não pode ter nada do B em comum, hein? Não quero o B. Então, a interseção entre o A e o C aqui. Só que daqui, ó, eu não vou continuar porque aqui vou pegar o B. E eu não quero isso. Eu só quero esse pedacinho aí. Ok? Vamos para o próximo. Aqui eu pego o conjunto B e vou tirar a intersecção de A e C. Se eu pegar a intersecção de B, ficaria assim, ó. Eu vou pintar separado aqui porque... Não, vou pintar tudo aqui, ó.
Essa aqui é a interseção, esse aqui é o B. Agora eu vou tirar a intersecção de A e C. A interseção de A e C tá aqui, ó. Ó, essa aqui é a interseção de A e C. Eu não quero esse pedaço aqui, então, ó. O resto eu quero. Agora esse pedaço aqui, não quero, tá? Aí eu vou voltar um pouquinho e aí eu pinto somente o que está em volta. Tô tirando a interseção de A e C. Ok? Beleza? É isso daí que a gente tem. Vamos para o próximo. Eu vou pegar a interseção entre A e B e eu vou unir com C. Esse é mais simples porque não precisa tirar nada, né? Então só vou unir. Então eu posso pintar tranquilamente a interseção entre A. Gente, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. A e C, e aí eu vou unir com o conjunto C. Pô, A e B e vou unir com o conjunto C aqui. Fica desse jeitinho aí. Olha, já é uma matéria muito legal, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito, principalmente dessa parte aqui de rachurar os conjuntos, que envolve um pouquinho de lógica, e eu gosto muito. A próxima aula, a gente vai entrar em teoria dos conjuntos. Vocês vão ver como é que funciona na prática. Exercícios práticos, problemas, como é que eu uso o diagrama de Venn para me ajudar a resolver problemas. Então, até a próxima aula. Não esquece de deixar o seu like, deixar comentário, se inscrever no canal para ajudar nós aqui, né? Senão vai como? Agora eu posso dar tchau. Tchau.